O nosso estudo de hoje, lição 15 do livro Irmão, tem por título Chamamento e Serviço. Cada criatura na Terra guarda consigo o título adequado com que a vida lhe assinala a tarefa pessoal e intransferível. O professor que ensina, o médico que redime a saúde, o sacerdote que orienta os interesses do espírito, o juiz que preserva o direito, o artista que plasma o sentimento, o construtor que levanta o templo do lar, o operário que atende ao trabalho a que se destina, o semeador que assegura a bênção do pão. Aqui é o título do pai de família definindo os sacrifícios que um homem é constrangido a fazer no reduto doméstico. Além, é a missão de amor conferida à mãe na posição de mãe, esposa, irmã, enfermeira, educadora e socorrista, amparando corações abatidos e sustentando almas frágeis. Não julgues que os chamados para a edificação do reino de Deus atingem simplesmente as pessoas categorizadas no plano da atividade religiosa. A conscrição do Evangelho abrange a todos. Todos somos convidados pelos desígnios do Senhor a expressar-nos através dos acontecimentos e circunstâncias da marcha humana para o ministério que a humanidade exige de nós em favor do conserto da paz, em seus mecanismos que devem gerar o progresso e o bem para todas as criaturas. Satisfaze desse modo ao serviço imediato que a hora te apresenta, na certeza de que as obrigações retamente cumpridas são os únicos degraus para a verdadeira ascensão. Não procures os cimos do mundo ao preço de mentira e de astúcia, porque ninguém trai os imperativos da vida. De balde, o despotismo guardará o poder e, em vão, a sovinice conservará o ouro da terra, de vez que amanhã o toque simples da enfermidade ou da morte situará o ímpio e o unzenário no lugar que lhes é próprio. Atende com amor e perseverança ao chamamento do céu que te confiou essa ou aquela obra a fazer, ainda mesmo que isso te imponha temporais de lágrimas ao campo do coração, porquanto somente com dever irrepreensivelmente executado candidatar-se-ás a eleição para as obras sublimes da vida maior. O título da lição, Chamamento e Serviço. Aí o Emmanuel começa a falar sobre algumas profissões, querendo exemplificar para poder chamar a atenção de todas as profissões que tem na Terra. Logo em seguida, ele sai da profissão e vem falar também, tem o título de pai de família, e o pai de família é constrangido a fazer no reduto doméstico um monte de coisa. E depois, quando vem falar da mãe, então, ele fala que a mãe passa a ser mãe, esposa, irmã, enfermeira, educadora e socorrista. O que é que ele vem dizer para a gente? O que fica para a gente dessa lição? Ele fala, não julgues os chamados para a edificação do reino de Deus, apenas pelas pessoas que estão no campo religioso, não. Aliás, a gente está sempre lembrando que quando a gente estuda a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que vem as categorias de espírito, a quarta classe vem falar assim, espíritos que são muito inteligentes, estão dedicados, não estão perdendo tempo, estão dedicados a grandes causas sem ter absolutamente preocupação nenhuma com religião. Aquele não é o momento, ele deve estar ali trabalhando numa parte científica, numa parte de tecnologia, numa parte de cura de doença, dentro da medicina, enfim, ele não tem aquela preocupação mais direta com estar frequentando uma instituição religiosa, não, mas ele não está perdendo tempo, não está utilizando aquilo ali para o mal, e os espíritos situaram, Allan Kardec colocou na quarta classe, os espíritos dividiram em 3 classes, Allan Kardec criou subclasses colocando 10 para a gente. Então, o que a gente começa a pensar assim? Qual é o papel que cabe a mim hoje? Tanto em matéria de profissão, mas às vezes eu estou desempregado. E estando desempregado, quais são as funções que eu poderia exercer, executar? E quais as funções que a vida está cobrando de mim realmente que eu execute nesse momento também? E ele vem falar para a gente, todos somos convidados pelos desígnios do Senhor a expressar-nos, através dos acontecimentos e circunstâncias, para o ministério que a humanidade exige de nós.
E é até uma observação que a gente sempre faz questão de fazer, porque ela pode destoar um pouco da visão de outras religiões. Mas na doutrina espírita, tanto lá no Livro dos Médiuns, quanto até mesmo pela orientação que a gente recebe de alguns expoentes, é de que todos temos compromissos. No campo familiar, em primeiro lugar, no campo social, em segundo lugar. Então a gente vai pensar no seguinte, né? O Chico Xavier tem um vídeo que marca muito a gente, que eu, em particular, utilizei muito esse vídeo em encontros sobre a vida e obra de Chico, que o Chico fala assim, quando eu escrevi o Paulo Estevam, o livro, né, muito lido, dos que foram escritos pelo Emmanuel, ele estava ainda em Pedro Leopoldo, trabalhando na Fazenda Modelo. Ele dizia que ele tinha que escrever, psicografar, depois ele passava limpo, depois datilografava para enviar para a editora. Só que ele fazia o seguinte, ele trabalhava das 8 às 5 e ele diz que 5h10, 5h15 mais ou menos, ele tomava um chá, qualquer coisa, às vezes ficava lá no próprio trabalho dele, com autorização dos patrões, fazendo a psicografia, ou às vezes ele ia para casa e começava a psicografar de 5h30 a 1h30. Então, gente, em primeiro lugar, né, é de admirar mesmo, é uma máquina de trabalho. 8 horas de trabalho profissional, depois que eu cumpri todas as obrigações do meu trabalho profissional, 8 horas dedicadas à psicografia. Isso naquela juventude dele, né? Porque quando ele aposenta, ele triplifica. A gente lembra o seguinte, a gente lembra que até a aposentadoria do Chico, ele tinha escrito apenas pouco mais de 100 livros. Ao final da sua vida, ele tinha escrito 419. Então é uma máquina de trabalho, mas a frase que fica para a gente, que impressiona, ele fala assim, eu não falei para você que é possível você ser um médium e ser um profissional? É só você ter a disciplina do tempo. Então a gente, com todo respeito a algumas pessoas que fazem da religião profissão, a doutrina espírita, né, tem esse diferencial. Ela fala, não, a gente não quer ninguém abandonando as suas atividades profissionais para se dedicar ou fazer com que a função de divulgador seja uma função remunerada. Não, absolutamente a gente não quer isso. Inclusive, a gente pode falar também aqui que a gente fazendo esses seminários sobre a vida e obra de Chico Xavier, a gente vai para alguns lugares distantes, lugares que estão aqui a 500 quilômetros daqui de onde eu estou, e quando chega nos lugares, a gente tem sempre alguém que oferece uma cama para a gente dormir, tem sempre aquele bolo de fubá, aquela sopa para a gente estar compartilhando com os amigos. Mas uma vez o Dr. Herman Espírito falou para a gente, se vocês quiserem um dia aproveitar essas viagens para passeio, façam em horários diferentes. Aqui você está indo para trabalhar. Aqui, quando você está indo trabalhar, os espíritos estão junto com vocês. Estão acompanhando tudo que vocês estão fazendo também, porque eles estão indo trabalhar junto com vocês. E teve uma vez que eu dei uma permissãozinha a mais, fiquei numa pousada, e nessa pousada eu cheguei até a dar um mergulho numa piscina depois do trabalho. Eu tomei um puxão de orelha, falou, aqui a gente não quer que você aproveite de nada. É a mesma coisa que Jesus fala lá no Evangelho para os discípulos, fala, não vos coloqueis a caminho com provisões, com 2 peças de roupa, nada disso, né? Você chegar no lugar, você fala que a paz esteja com esse lugar. Se aquele lugar não for merecedor, a paz vai voltar para você. Aquela é a recomendação que dava, né? Mas o que ele diz para a gente? Que para a gente diferenciar uma coisa da outra e pegar as funções que a gente está cumprindo e entender todas as funções que nós estamos cumprindo podem fazer da gente representantes do Evangelho aqui na Terra. No meu trabalho profissional, se eu trabalho sozinho, se eu trabalho de maneira coletiva, se eu tenho subordinados ou se eu tenho que seguir ordem, eu posso e devo ser ali uma pessoa que está representando o Evangelho. E principalmente nessas atribuições que a gente está sendo convidado pela vida a assumir. Quando a gente pega uma pessoa enferma, a gente às vezes é separado do cônjuge e tem um filho para cuidar. Nesses momentos, todos somos convidados pelos desígnios do Senhor a expressar-nos para a marcha humana,
para o ministério que a humanidade exige de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.